Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Deixa eu desligar o som aqui para que vocês possam me ouvir melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Sara Letícia, direto agora do Brasil, não mais de Israel. Como que vocês estão, amados irmãos? Os dias são difíceis. Estou aparecendo para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Eu tô cuidando também do chat. Ah, tá aparecendo. Bom, os dias são difíceis, dolorosos, mas tudo é necessário se cumprir para que nós vejamos a nossa redenção. Eu quero começar a live de hoje com essa palavra. Nós vejamos a nossa redenção. Pois é, pessoal, eu estou lendo aqui. Boa noite a todos os amados irmãos que estão aqui cumprimentando com carinho. Boa noite a todos com muito carinho, pessoal. Agora, vamos seguir com as notícias. Pessoal, a crise climática, que muitos chamam assim, continua no Rio Grande do Sul. É triste, é lamentável, a situação não está melhorando, né? Olha lá, um ciclone deve provocar fortes chuvas na região sul, temperaturas elas vão despencar, então esses ventos fortes, né, ainda continuam. Esse aqui é um breve comentário, porém, olha só, o que isso, pessoal, pode interferir no Brasil, e não só no Brasil, porque o Brasil, ele é produtor, né? Olha só, formado por 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a região tem uma economia influente no país, distribuída em vários setores, tais como agropecuária, indústria, extrativismo, turismo, entre outros. Então, nós vemos aqui que a agropecuária, o setor alimentício, né? Olha só. E esses 3 estados, pessoal, ultimamente, estão sendo atacados climaticamente em demasiado. Isso pode, pessoal, cair nisso aqui, tá? Em 2022 saiu uma reportagem, uma notícia nesta revista aqui, que é bem criativa por sinal. Olha só, sobre a questão de catástrofe alimentícia. Eu vou ler para vocês porque a página não vai ser traduzida, tá? Então eu vou ler aqui, que tá em inglês. Só um minutinho. Vou abrir aqui. Olha só, a próxima catástrofe alimentar. Aí ele faz uns comentários. Ao invadir a Uânia, né, isso comprometeu de forma a alimentação, pode vir comprometer a nível mundial. Ele pontua, né, no texto várias questões, o VID, o change clima, né? Eu vou falando em código aqui. O choque de energia, o que seria esse choque de energia, né? Essas energias, elas ficam ali só no questão renovável, energias não renováveis e renovável, ou choque de energia climático, como por exemplo esses tais ciclones que vem acontecendo, choque térmico nos lugares do frio com calor, que aí dá toda essa situação climática, né? Nós devemos também questionar isso. E aí ele fala, olha só, se a guerra se prolongar, os abastecimentos provenientes da Rússia e da Ucrânia forem eliminados, aí ele vai falando da questão da fome, né? E aí ele vai alimentando no texto o pavor humano, que pode haver repercussão política, as crianças ficarem desnutridas e as pessoas morrerem de fome. Aí ele coloca aqui, né, essa imagem
né, desse trigo com os crânios. Por quê? Fazendo um sarcasmo à questão da colheita bíblica, quando Cristo ele disse que convém que o trigo cresça junto com aquele que não é trigo, porque em dado momento vai haver a seara, ok? E também fazendo uma remissão à questão da Bíblia, quando ela diz a questão das fomes que haveriam no mundo, a fome de proporção bíblica. O que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus, ele permite o juízo divino. Ele vem, né? Nestes lugares tem ocorrido paganismo, como na live anterior, acho que há umas 2, 3 lives atrás eu expliquei, a maior estátua daquele demônio chamado Iemanjá se encontra no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram grandes passeatas a este demônio chamado Iemanjá, que na verdade é o Leviatã bíblico. Então, aquele que é tido como que controla o mar, mas é o nosso Deus que controla o mar, as águas, tá? Por isso que existe uma consequência, coisas que a mão de Deus baixa, coisas que Deus permite que aconteçam, né? Para que as pessoas venham ao arrependimento. O Rio Grande do Sul está vivendo um verdadeiro Titanic. Perderam tudo. Mas na visão bíblica, o que eles devem encontrar? Eles devem largar o coração do oceano. Lembrem do filme? O coração do oceano, aquela joia, e partir para a verdade, que é Cristo, pessoal. Não existe deuses, não existe divindade além do Deus vivo de Israel. E quando o ser humano, ele é uma nação que deveria ser cristã, a sua população, e ela não é, ela rejeita Deus e a exortação de Deus, o que acontece? Deus castiga. Por quê? Com juízo, porque ele ama. Enquanto Deus está castigando com juízo, é porque ele ama e quer conserto. Na ira, é desprezo. Haverá os salvos, as pessoas as nações, né? Haverá na ira os sobreviventes? Sim, mas na ira, pessoal, é diferente do juízo. Tá? Enquanto Deus ele está consolando, que é igual juízo, o consolo de Deus, na sua maioria das vezes, biblicamente significa juízo de Deus, ele quer conserto com o cidadão. Entendeu? Então, aqui, eles sabem que virá uma fome de proporções bíblicas. E eles dão a desculpa. É por conta da guerra. É por conta do clima. É por conta do choque de energia. Todos estes são elementos que Deus permite para que se leve a cumprir a palavra dele. A palavra dele vai cumprir. De um jeito ou de outro, não tem como corrermos. Sabe? Deixa eu ver o que os irmãos estão falando aí. É sério, pessoal. É triste, é doloroso o que tem acontecido. E agora um comentário. O que vocês acham como que isso pode repercutir no Brasil? Como que pode repercutir esses danos climáticos / juízo de Deus aqui no Brasil? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, comentando. Então, pessoal, isso aqui ele pode influenciar da seguinte forma: interferir de forma veemente na questão alimentícia, não só do Brasil, mas também no mundo. E seja por ordem programada e por permissividade de Deus,
e ou pelo juízo de Deus, vários pontos do mundo estão sendo atingidos com esse tipo de fenômeno. Pontos, inclusive, que são campo para a produção alimentícia. Por quê? Porque vai se cumprir, pessoal. O que a Bíblia diz, a fome bíblica, ela vai se cumprir. Entendeu? Eu não sei se está aparecendo aí para vocês. É até profético. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Essas imagens. Exatamente. Isso aí traz consequência. Não é eu estou atacando. Isso é a palavra de Deus. Né? Então, deixa eu ver aqui, pessoal, se está aparecendo para vocês. Olha só. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Bem aqui, pequenininho, nesse cantinho, tá até profético. Tem uns 3 saquinhos de trigo. Né? O que a Bíblia nos diz sobre o trigo? Olha lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham... Ah, não, aqui não. É Apocalipse 6. Deixa eu ver aqui. A internet tá lenta. Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Então, pessoal, aqui a Bíblia ela tá dizendo que vai haver um aumento significativo no valores desses alimentos a nível mundial, ok? E muitos vão vir a ter dificuldade, a fome, que nem Mateus 24 não nos diz, haverá fome em vários lugares, né? Então, eles dão uma desculpa científica para aquilo que Deus está fazendo e permitindo no mundo, ok? Agora, né, o que eu tenho a dizer? A nossa esperança tem que estar em Cristo, pessoal. Olharmos para cima e sabermos que a nossa redenção está próxima. Sabe? É triste ver não só os animais desesperados, mas também as pessoas, principalmente. Perderam tudo. Se adaptarmos o Titanic, o filme, numa visão cristã, eles estão vivendo o Titanic. A água engoliu tudo, levou tudo. Sobrou pessoas, a maioria, ainda bem, graças ao Pai, a Yeshua, mas eles estão tendo que fazer uma reciclagem interior. Eles estão tendo que pensar. Estão tendo que ser fortes com quem agora? Com Deus. Né? Então, olha só. Vamos seguir. Aí eu entro em uma outra situação. O mundo ele está periclitante. Supervulcão provoca maior terremoto de 40 anos em cidade da Itália. Nápoles. Para quem conhece de geografia, Nápoles é o que ela representa exatamente. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um trechinho de um filme chamado A Pompeia. Deixa eu colocar aqui e já explico o porquê. Vou correr um pouquinho para que vocês possam ver. Vou tentar mostrar só um pouquinho. Quem tiver curiosidade, pessoal, pode estar assistindo. Voltei. Então, pessoal, vocês viram aí que o filme ele fala sobre Pompeia. Pompeia foi uma cidade ali da Itália que foi extinguida por um grande vulcão ali no 1º século, tá? Depois de Cristo. Aí eu pergunto, por quê? Parecia o Apocalipse. Quando os historiadores descrevem pessoas que foram
pelas larvas, não dá para falar o português claro, porque infelizmente o pessoal aí é muito sensível do YouTube, né, os que ficam vistoriando. Então, o que acontece? Aquele processo de fogo vulcânico tornou as pessoas em pedra, ok? Lá existe ainda essas estátuas de pedra, transformou as pessoas nisso. Parecia bíblico, voava pedra do céu, e, enfim. E o porquê? Por que Deus permitiu algo assim? Pompeia fica onde? Vamos voltar aqui para me ler junto com vocês. É uma província de Nápoles. O que aconteceu em Nápoles ontem? Supervulcão provoca o maior terremoto em 40 anos em cidade da Itália, Nápoles. E o que eles cultuavam em Nápoles? Deusa Ísis. Olá, da cultura egípcia, eles herdaram isso da cultura egípcia e helenística, tá? Lá, Vênus, o culto a deidades como Vênus, eles cultuavam isso nesse momento da história, então Deus permitiu. A deusa Ísis era questão de fertilidade, ela que trazia a prosperidade nos campos de colheita de trigo, né? Então, o que acontece? Deus, ele irou-se, porque nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias, e ele é um Deus zeloso. Esse é um dos 10 mandamentos que está lá nas tábuas. Um Deus zeloso que visita a iniquidade do filho, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Significa o quê? Que ele vai visitar no filho, do filho, do filho. E se o filho aqui também for iníquo, do filho, do filho, do filho, e assim consequentemente, ok? Por isso os judeus, eles vão sofrer juízo de Deus, porque eles ainda não estão limpos pelo verdadeiro Messias. Eles estão embaixo do juízo, e se não aceitarem Cristo, da ira de Deus, ok? Devemos orar pelos judeus. Eu procurei fazer minha parte com meu esposo, anunciando lá, nós avisamos arrependimento, né? Não adianta a igreja falar, olha, judeus bonitinhos, amamos vocês, e não anunciar Cristo. Saibam, vocês estão sendo omissos porque eles estão debaixo do juízo de Deus, tá? Então, lá nesse lugar, eles cultuavam essa deusa, e Deus irou-se, porque ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas ele é benigno, perdoador daqueles que o amam até 1000 gerações, ok? Então, é isso aí. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com nenhum espírito, ninguém, ok? Yeshua é um com o Pai, ok? Isso aí é bíblico. Eu e o Pai somos um, tá? Porque o Pai está no Filho. Então, vamos seguir. Olha lá, Deus dando sinais. Cometa, que pode ser o mais brilhante dos últimos 15 anos, se aproxima da Terra. É interessante notar, e eu vou até beber agora um chá, caso depois disso, antes de fazer esse comentário, né? Pai, te dou graças, purifica em nome de Yeshua. Há mais ou menos
menos de 10 anos atrás, aconteceu que a NASA, né, deu um parecer falando que a probabilidade de isto aqui, né, um ETA, atingir a Terra em nível de destruição era praticamente impossível. Em menos de uma semana aconteceu, e o pessoal pode até procurar aí, um ETA na Rússia, vou falar assim, lá naquele país chamado Rússia, que está em Uelha, né? Aí eles retificaram e falaram, deram outro parecer, que a probabilidade disso acontecer é 10 vezes maior, ok? A ciência, pessoal, ela é muito limitada. Não adianta a ciência dizer uma coisa quando Deus fala outra, ok? Então, olha só, nos últimos... Incrível que esse ano é o ano que mais está aparecendo isso. Mais matéria, mais vídeo, mais situações, não é mesmo? Vocês não concordam? Então, essa história de que uma chuva de etas bíblico, conforme a palavra, porque Apocalipse nos prevê isso, não aconteceria, é um grande engano. Porque a probabilidade disso acontecer só no meio científico é imensa e bíblico é certa, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos refletir, irmãos. O que vocês acham? Vocês acham que é possível realmente sofrermos com esse tipo de situação no mundo? De repente, os etas, começarem a cair sobre a Terra? Vamos ver o que a Bíblia fala? E lá vai eu com Apocalipse 9 novamente. Deus quer dizer alguma coisa com isso. Olha lá, já no primeiro versículo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então Deus aqui ele já está falando, comparando na verdade um anjo, né? Mas tem várias partes, e as estrelas que caíram do céu, chacoalhadas como figueira, né? O pessoal pode estar procurando aí, viu? Na Bíblia, quem tiver curiosidade, quem tiver só entrar no Google, colocar estrelas do céu caíram como figueira, que é chacoalhada pelo vento. Então, pessoal, isso pode realmente acontecer. E vai, porque a palavra de Deus, ela é certa. Me mostrem qual profecia que não se cumpriu e não vai se cumprir. Todas elas irão, pessoal. Então, nós temos que ter a mente em Deus. Então, vamos seguir. Agora eu vou entrar no tema da live, tá? Talvez a live, eu não sei a precisão aqui do tempo, né? Possa sair assim um pouquinho rápida. Vamos questionar outra situação. Essa eu vou dar até tempo para vocês. Presidente, né, em queda de helicóptero, diz imprensa oficial. Deixa eu ver como que tá saindo aí para vocês. Eu queria ver o comentário dos irmãos. O que vocês acham? Qual o fator real motivador? O que vocês acham disso? De repente, de 3 aviões, aquele que levava o presidente cai, né? Em meio a uma situação de conflito. O que vocês acham? No dia 19, tá? Dia 19, domingo, né?
O pessoal não tá comentando, mas que coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, agora atualizou meu negocinho. Celular, né? Essa internet aqui hoje tá um pouquinho lenta, viu, irmãos? Tem que pregar o evangelho, doa quem doer. Deus vai proteger os seus, irmãos. Mas nós temos que estar disposto, porque Apocalipse nos diz uma coisa: quem tiver que ser preso, vá. Quem tiver que ir para cativeiro, quem tiver que morrer, né, que morra por Deus, por Cristo, pessoal. Então, eu fico triste com a pregação de muitos pastores, né, pastoras, que muitas vezes não preparam as suas ovelhinhas para uma situação dessa. Às vezes eles só se ocupam com um discurso de prosperidade, quando o momento não é só esse, entendeu? Quando o momento é de preparar os seus seguidores, os seus discípulos, suas ovelhas, para uma situação de Apocalipse 13, por exemplo. Acho que é por ali que fala sobre essa questão. Quem tiver que ir para cativeiro, que vá. Quem tiver que morrer, que morra, né? Por quem? Por Cristo. Porque olha só, olha a situação. Imagina, né? Quem já assistiu Deixados para Trás, que aquela galera lá na igreja, e os soldados do anticristo no filme, só esperando a pessoa ou aceitar, né, o sinal lá, ou negar e morrer por Cristo. Tem uma guilhotina atrás. Imagina a realidade disso. Batendo na nossa porta. O que vocês fariam? Porque muitas vezes é fácil a gente querer dizer isso, aquilo, yeah. Imagina uma situação assim de real perigo, sabe? Então, o que nós devemos fazer? Sermos fortes. Quantas pessoas, pessoal, eles não vão perdoar crianças. Entendem a situação? Então, eu vejo muito poucos pastores falando sobre isso, entende? Pessoas como eu, muitas vezes, né? Eita, meus irmãos aí, muitos deixando de ouvir, né? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitos irmãos, muitas pessoas que conhecem o canal, que têm deixado de ouvir aquilo que eu digo, vão chorar em querer ouvir, porque haverá um tempo, pessoal, que pode ser que eu não esteja mais com vocês. Então, pessoas, elas de repente somem, são arrebatadas, morrem, sabe? Nós não sabemos o dia de amanhã, sabe? O que eu faço com vocês aqui é por amor a Deus, é por amor aos irmãos. E eu quero dar um conselho agora aos irmãos. Todo vídeo, toda palavra, todo material que vocês foram tocados no coração através das lives do meu esposo, das que a gente fez junto, das que eu tenho feito, seja do nome, guerra espiritual, a última live para quem sentir no coração de pregar para os diferentes, pessoal, essa juventude que precisa ouvir. Quem sentir no coração de ser um pregador para eles. Eu fiz uma live passada como argumento. Eu sugiro, eu dou um conselho, baixem os vídeos, gravem, ok? Porque não sabemos o dia de amanhã. De repente eles somem com o meu canal. Como que vocês vão ficar? Só Deus sabe. Porque eu tenho vivido daquilo que Deus me beneficia. Vocês são usados. O pouquinho que os irmãos doam, sabe?
Eu não vou para balada, não gasto com nada, a não ser viver a serviço de Deus em prol dos irmãos também. Entendeu? Então, o meu conselho é que vocês guardem com vocês, seja o material, a apostila do nome, questões de guerra espiritual, como repreender, o Salmo 91 que eu fiz, são coisas, pessoal, que vocês vão levar para a vida e nós não sabemos o dia de amanhã se vamos passar ou não pela tribulação, são armas de guerra, pessoal. Literalmente nós vivemos em uma guerra silenciosa por enquanto, que um dia não vai mais ser silenciosa. Quando o anticristo estiver aí, acabou o silêncio. Ele vai... O que fala da palavra em relação a ele? É o que ele vai fazer. Entenderam? Ele morre de vontade, ele é sedento por poder. Imagina um capcioso que quer estar no lugar de Cristo. O que vocês esperam de uma pessoa assim? E olha que ele falou, muito provavelmente, né? Se for ele, dando a guspidinha de lagartixa, cobra dele, falou que o melhor público para se envolver, não lembro quem lá, é os evangélicos. Cuidado, povo evangélico, cuidado que o anticristo, ele tá... Já viu cobra quando tira a linguinha assim? Né? Cuidado. Então, pessoal, é isso aí. Agora vamos retornar aqui. Presidente do Irã. Aí, cabelendo. Enfim. Então, pessoal, o que vocês acham? Pois eu tenho uma avaliação. Vou dar uma articulada política a nível internacional. Olha só. Há um conflito entre aqui Israel e Gaza, ok? Esse cidadão que era daqui, ele estava bloqueando um interesse oculto e indireto, ok? Para a prosperidade do acordo de paz. Porque com o apoio dele estava atravancando ali Gaza de aceitar os termos do digníssimo acordo de paz falsiei do Lagartixa, ok? Por que eu estou dizendo isso? Olha só, sem esse amparo, a Gaza fica mais fraca, porque os outros países que é necessário para o acordo já estão apoiando. Gaza, ela encontra apoio, né, democrático, não mais ditatorial, de outros países, abrindo caminho justamente para uma questão do acordo. Mas vamos seguir. Olha lá, no meio de uma, né, com dezenas de milhares de mortos e feridos, devemos manter viva a única alternativa que oferece uma solução política tanto para israelenses como para palestinos. Dois estados, vivendo lado a lado em paz e segurança. Quando disserem paz e segurança, eis que virá uma grande... Biblicamente nós sabemos. Talvez eu não deva dizer aqui, mas vocês podem pesquisar o que a Bíblia fala sobre esses dois termos aqui, né? A paz e a segurança. Quando disserem isso e isso, eis que sobrevirá sobre eles, né? Mas o fator aqui que eu quero falar agora é isso aqui. O que isso tem a ver com a lagartixa? Olha só.
O conflito árabe-israelense do ano seguinte deixou Israel com mais território, com a Jordânia assumir o controle da Cisjordânia e Jerusalém Oriental e o Egito assumir o controle de Gaza. Na Guerra de 67, Israel tomou todos os 3 territórios e aí ele termina de falar. Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros países ocidentais, eles apoiaram o quê? A ideia de estabelecer um Estado palestiniano independente ao lado de Israel como uma solução para o conflito mais difícil do Oriente Médio, mas insistem que o estabelecimento de um Estado palestiniano deve ocorrer como parte de um quê? Acordo negociado, ok? Isso aqui não lembra nada bíblico para vocês? Acordo de paz de 7 anos? Todos eles falando isso? Por que eu digo isso? Porque a lagartixa, né, nos trouxe algo, curiosamente, que faz remissão a isto. O genro e conselheiro de Donald Trump disse que se os palestinos não cumprirem alguma das condições do plano de paz do presidente dos Estados Unidos, que não é do presidente dos Estados Unidos, porque quem elaborou foi ele, é que ele está como um cordeiro silencioso, caladamente, mas é o que? Um dragão. Israel, olha lá, não deve o que? Arriscar-se reconhecê-los como um Estado. Mas em que situação? No não cumprirem algumas condições do plano de paz. Isso quer dizer, pessoal, que existe a possibilidade dentro deste acordo, e na verdade esse acordo prevê essa possibilidade de criar 2 estados, ok? Isso aí já estava previsto no plano da lagartixa de peruca. Olha lá aí. Olha o sorrisinho malicioso. Quero destruir todo mundo, enfiar a maior gente possível no inferno. Então, ele tá ali, ó, sedento, velho. Desculpa, gente, mas é a verdade. Então, aí, olha isso aqui, pessoal. Né? Ele parece entusiasmado com propriedades muito valiosas, ele até é sarcástico. Por que ele está tão entusiasmado? Ele não consegue nem se segurar nas entrevistas dele, né? Ele diz ali, ó, propriedade à beira-mar, a essa altura não sobrou muito de Gaza, o que fazer? Colocá-los em Negev, porque, olha, as propriedades em Gaza vão ser magníficas, mas não é isso que ele está de olho. Ele está de olho nisso aqui. Com a pressão, com a falta de apoio de um ditador para Gaza, e com o apoio dos países democráticos, abre espaço opressor em Gaza para que eles aceitem os termos democráticos. Quais termos democráticos? Os termos do Acordo de Abraão, que é o Acordo de Jared Kushner. Ok? Quem aí tá conseguindo entender? Olha lá, todos eles falando, não pode ser unilateral. Eles não estão, pessoal, indo contra a ideia de 2 estados, porque essa ideia está no plano do acordo de paz. O que eles estão defendendo, todos os políticos e textos e reportagens, é que haja um acordo, que haja, sabe o quê? Um intermediário pacificador, conselheiro, um líder, futuramente. O que vocês acham? Que haja um acordo elaborado por alguém, né? Olha lá, deixa eu pegar aqui a frase do Bid. O Bid disse... Cadê? Gente, cadê? Bom, enfim, aqui ele diz, eu vou pegar até a frase aqui, ó. Aqui. Ele fez um pronunciamento há 5 horas atrás por meio de um porta-voz da Casa Branca. Um Estado da Palestina deve ser constituído através de quê?
negociações diretas entre as partes e não por um reconhecimento unilateral. Quer dizer o que, pessoal? Que os países, ele está falando, ele está tirando a autonomia dos países de reconhecer esse Estado e submetendo a um acordo de paz. Um acordo de 7 anos. Bíblico. Os países, por conta própria, já estão reconhecendo. Poderia ser só homologado. Mas todos estão convergindo a um acordo de paz. Vocês entenderam? Não é interessante? Porque olha só, apesar da tribulação que isso pode nos acarretar, eu me alegro porque nos deixa mais perto de Cristo, sabe? Que um dia toda essa baboseira vai acabar, sabe? Então, né? Pessoal aí, né? Dando boa noite. Vamos passar pela tribulação, é verdade. Não tem como escapar, pessoal. Tudo está convergindo para isso. Então, a maioria dos países, pessoal, da ONU, já reconhece o Estado palestino. Tá? Agora a pressão é para que se faça o quê? Um acordo. Com termos. E quem não percebeu, por que ele está falando tanto em questão imobiliária? Vamos voltar no jacaré aqui. Ele é lagartixa, mas ele quer virar um jacaré. Entendeu? É tipo assim, a evolução, entende? Vocês sabem que o anticristo ele vai encarnar o bicho, né? Vai ser um negócio bem zoado. Então, né, imagina lá em Jerusalém, né, o pessoal lá com aqueles estrelinha lá, o cubo na cabeça, as trancinhas de bode, adorando Satanás, né? Coisa bem mesmo tensa. Mas olha só, ele tá falando em questão imobiliária, ele tá dizendo uma coisa que não é bem o que ele quer dizer. Ele tá falando lá de Gaza, dos prédios, sabe por quê? Que pegar o pessoal ali da Palestina, colocar no Negev, por exemplo, para que eles terminem o trabalho. Que trabalho é esse que ele está dando tanto apoio? É que limpando essa questão aí, o problema que tem em Gaza, e não só ali, limpando, rastelando mesmo o povo, né? Tirando dali, tirando o problema, abre o quê? O que eu li ali atrás, ó. Deixa eu ver se consigo voltar. Questão da Cisjordânia, deixa eu ver aqui. Que eu li ali a questão da Cisjordânia, o controle, né, do Egito. O que acontece? Abre espaço, pessoal, para o terceiro templo. Porque daí ele não encontra empecilho. Simples. Por isso que ele tá com esse zóio brilhante, falando de questão imobiliária. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, porque é um pouco engraçado, sabe? Aqui, ó. Tem uma foto dele. Lá no Museu do Terceiro Templo, olhando para a maquete do Terceiro Templo, ele deve estar assim, a cobra quer se enrolar lá no Terceiro Templo. Vocês não têm noção. Eu não achei a foto aqui, mas tem uma foto dele. Às vezes eles ocultam o máximo possível, porque nessa maquete aqui tem uma foto dele olhando para a maquete, né? Se eu não encontrar aqui, na próxima live eu mostro para vocês, tá? Então, ele é o que? Imobiliário.
Ele quer construir o templo com a privada para ele sentar, entendeu? O privado que eu tô nomeando aqui é o trono dele, né? Porque ele não vai se assentar lá, pessoal, não é bíblico. Então, isso aí, pessoal. Essa é a questão. Vou tentar procurar mais um pouquinho, gente, não é possível. Aqui, olha só. Olha. Ah, não, pessoal, esse aqui é o dos acordos de Abraão. Por quê? Porque é importante também falar sobre isso. O que é o acordo de Abraão? O acordo que ele fez é a união. É a unificação das 3 maiores religiões. Deixa eu ver se abre aqui. Então, se ele unifica, né, é o que vai representar o terceiro templo. A unificação das 3 religiões, um Deus quimera, um Deus do ecumenismo, um Deus que vai aceitar os cristãos. Olha que ele já está de olho nos evangélicos, hein? E ele não é evangélico, né? Olha lá. Um Deus que representa as 3 maiores religiões, abarca todas as outras também, vai ter uma mistura. Por quê? Porque ele é o quê? O apostasia. Olha só a palavra, apostasia, o homem do pecado, se for ele, né? Porque quem vai mostrar mesmo é Deus. Mas olha só, tudo indica que a lagartixinha aqui quer virar um jacaré, entendeu? Então, olha lá. Essa construção, que inclusive se já não foi concluída, está para ser concluída na Arábia Saudita, é os 3 pilares. Um é dos judeus, um é dos cristãos e outro dos muçulmanos. Por quê? Porque eles querem reunir esse povo a um líder só, entendeu? E ele está intrinsecamente ligado a isso, tá? Olha lá. Eu vou ler para vocês. O ex-conselheiro sênior da Casa Branca, o Jacaré, que ajudou a forçar tratados de paz entre Israel e Estados Árabes, disse na segunda-feira que os chamados Acordos de Abrão criam um novo paradigma na região. Vou ler essa frase para vocês. Criam uma nova religião. Ok? De forma indireta? Muito provavelmente. Todo mundo lá vai pensar que cada um está na sua, mas todos vão seguir conforme biblicamente está escrito um líder, um só entendimento. Um entendimento que ligue os 3 e o resto, ok? Um Deus, o que é um Deus quimera? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Deus do satanismo, pessoal. Híbrido, tá? A junção. O que é uma quimera? É a junção de vários animais, várias situações resumidas numa só. É isso que ele quer fazer. E é isso que o anticristo vai fazer. Deixa eu ver uma imagem aqui. É isso aí. Apocalipse não fala tanto em besta, besta 1, 2, que é não sei o que, cabeça não sei do que. Por quê? Porque esse é o espírito do anticristo, pessoal. Entenderam? Olha lá, olha que coisa monstruosa. Então, é isso. São 2 questões muito importantes que eu disse aí a vocês agora. 2 entendimentos muito importantes. Este homem, esse cidadão, ele foi eliminado porque ele é um empecilho ao desabrochar de algum interesse de acordo, de paz, por aí. Ok? Ixi, travou aqui? Ai, meu Deus. E
A lagartixa está sedenta pelo seu terceiro templo. O seu buraquinho. A lagartixa não fica nas vigas das casas assim? Ela está sedenta pelo seu esconderijozinho. Né? Ele vai falar como um cordeiro. Ele vai vir caladamente, silenciosamente, aparentando um cordeiro, né? Mas ele é o quê? Ele fala como um dragão. E realmente, pessoal, se tivessem visão espiritual, vou contar, viu? O bicho é feio. Ele realmente é demoníaco, o anticristo. Ok? Então é isso. Que vocês, né? Exatamente, eles vão unificar. Mesmo que esse terceiro templo, ele acolha os muçulmanos de um lado, os cristãos de outro e os judeus de outro, vai haver uma linha de pensamento que vai uni-los, tornando uma religião, de uma forma talvez indireta, pessoal. Não precisa ser escancarado, levando todo mundo para o engano, né? Ou pelo menos boa parte das pessoas. Deus o livre todo mundo. Então é isso. Que vocês possam pensar e se alegrem em Cristo, porque a nossa redenção está próxima. A palavra de Deus vai se cumprir, né? Ninguém vai parar. E é isso. O que eu disse também quanto a mim, quanto às lives, que venha tocar o coração dos irmãos grandemente, pro bem mesmo de vocês, pelo bem querer que vocês possam ter por mim. E quem sentir no coração de continuar ajudando, tá travando um pouco aqui, quem sentir no coração de continuar ajudando, continuem, sabe? Deus olha com carinho todo irmão que ajuda de coração, porque olha, eu vou dar mais um conselho a vocês. Não é pecado ir à igreja, mas esse não pode ser o nosso refúgio. Porque Deus, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. O nosso refúgio tem que ser Cristo, a sua palavra, a palavra de Deus no contexto todo. Porque virá tempos, pessoal, que não vai ser a igreja que vai nos salvar, a não ser a palavra de Deus no nosso coração. Então, e Deus deixa bem claro que a sua religião pura e verdadeira é esta aqui, ó. Ele não dá nome. Sabe, isso aqui está na palavra. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ok? Deus aqui, ele não está dando placa de igreja. Ele não fala é o católico, é o crente, é o evangélico, não. É o assembleiano, pentecostal. Deus, ele está falando o caráter daquele que faz parte da sua igreja. Ok? É isso. Então, deixo essa live como uma reflexão, meus irmãos. E assim eu vou me despedindo. Até mais, pessoal. Deus os abençoe grandemente na vida de cada um. Eu sempre procuro orar por vocês, ok? Fiquem na paz de Cristo. Em nome de Yeshua.